relação à semente, né? Crescimento e desenvolvimento da semente. Quando a gente fala em semente, né? Se vocês forem perguntados qual que é o hormônio mais importante para a semente aí no crescimento, desenvolvimento, na germinação, vocês podem erguer a mão e dizer, olha, a giberelina é o mais importante. A auxina, obviamente, ali pro início do desenvolvimento da semente é importante, citocina para divisão celular, mas giberelina é extremamente importante ali para a formação em si, né, da giberelina, da semente, para poder ocorrer a mobilização de reservas para o endosperma. Então, para a formação propriamente dita da semente, né, para a especificidade que serve a semente, que é para germinar. Então, a giberelina é extremamente importante para isso. E também quando a gente fala na germinação em si, a quebra da dormência é extremamente importante, porque quando ocorre ali a formação da semente em si, no início pode até vir ali as giberelinas, né, vir por dreno, né, ser drenado ali do fruto, por exemplo, ser transportado do fruto para a semente no início, quando ainda não há formação aqui do embrião, tá vendo? Que é o embrião da semente. A partir que ocorre, então, a formação do embrião, ele é autocapaz. Ele produz giberelinas. Então, ele produz giberelina e essa giberelina ali, ela vai ficar de maneira inativa, ela vai ficar guardadinha ali na semente, né? Ela vai servir para terminação do desenvolvimento da semente, mas depois disso ela vai ficar inativa. Vai ficar só aguardando um momento para ocorrer a germinação, para que ela dê início a uma cadeia ali de eventos para que ocorra a germinação, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para quebra de dormência, é extremamente importante as giberelinas. Por que é extremamente importante? Porque as giberelinas elas vão desencadear a formação de enzimas hidrolíticas que vão quebrar o amido que está presente aqui na camada, atrás da camada de aleurona, que são os produtinhos de reserva. Esses produtinhos de reserva aqui, como por exemplo o amido, ele vai ser hidrolisado, vai ser transformado em carboidratos e vai servir para nutrir novamente o embrião. E quando foi nutrido novamente o embrião torna-se ali ativo. Então vai ocorrer a germinação, porque ele está sendo nutrido. E essa desencadeação desses eventos vão acontecer com a quebra da dormência. E a quebra da dormência, né, aí pode ser ambiental, pode ser porque recebeu água, ocorreu embebição, né? Então vai ter outros sinais para isso. Recebeu luz, enfim, cada situação vai ser uma. Mas a giberelina é extremamente importante para a germinação da semente. Por quê? Porque ela vai ser capaz de liberar essa ação enzimática. Ela vai ser capaz de liberar essas enzimas hidrolíticas como alfa-amilase, beta-amilase, que vai quebrar ali as reservas do endosperma, o amido, e vai quebrar, vai transformar em açúcares mais simples que vão servir para nutrir então o embrião. Dessa maneira ativa o crescimento do embrião. Então serve para isso, giberelina, ativação do crescimento do embrião, hidrólise e mobilização de reservas do endosperma. Então isso aqui vai ser mobilizado, vai ser utilizado pelo embrião para nutrir ele, até que se tenha a plântula ali, a plântula ela consiga por si mesmo ser autocapaz de produzir as suas reservas através, né, por meio da fotossíntese. Então talvez juntamente com o aumento ali do caule, né, o crescimento do caule, sem sombra de dúvidas ali o efeito fisiológico dentro da semente, mais importante depois disso, ou talvez junto com isso, né, sem sombra de dúvidas, as sementes. Sementes, então, é muito estudado giberelina ali relacionado à formação da semente. É lógico, mais uma vez, formação da semente, não é só giberelina, é auxina, é citocinina, né, pelo aumento de célula, pela diferenciação, mas também ocorre ali a formação, né, a liberação de giberelinas para se formar ali os tecidos de reserva. Mas quando ocorre a germinação, esquece a auxina,
Ali, citocinina tem um papel ali descrito um pouco, mas sem sombra de dúvidas, a giberelina ela tem um papel ali primordial na quebra da dormência. Agora, sobre a dormência em sementes, isso depende, né? Como que vai quebrar a dormência? Por que acontece a dormência? Que não é uma aula de semente, mas só para a gente contextualizar. Por que tem a dormência? A dormência da semente, a dormência ou a quiescência, da maneira que vocês quiserem pensar. Pode ser uma quiescência. Por exemplo, quiescência é diferente de dormência. Quiescência é aquela semente que só está esperando as condições ideais ali do ambiente. O momento ela vai germinar, ela não está dormente, só está esperando uma condição melhorzinha ali. A dormência ela pode ser ali genética, intrínseca da semente e pode ser quebrado essa dormência. Ela pode ser quebrada pela umidade, pode ser quebrada pela desidratação, escarificação, né? Então essa escarificação pode ser química, pode ser uma lixa. Então, dependendo do tipo de semente, tem o tratamento. Tem tratamento com luz, tem tratamento com temperatura baixa, né? Para algumas plantas, algumas hortaliças, algumas frutíferas. O pH, às vezes, ali do ambiente, do solo, isso pode interferir também. Então, essa dormência, ela pode ser quebrada. Agora, a questão da umidade ali, a luz, é mais relacionado mais a quiescência do que a dormência propriamente dita. Mas então tem maneiras de quebrar essa dormência da planta, da semente, melhor dizendo. E essas são as conhecidas, as ambientais, as mecânicas, mas existe a química também, que é justamente prover, então ali, vamos dizer assim, uma dose a mais ali de giberelinas, que então existem estudos também para isso. Então, olha só, pessoal. O ácido, segundo o Teisseger, o ácido giberélico atua na expressão gênica, sinalizando a síntese de diversas enzimas hidrolíticas, tais como alfa e beta-amilase. Essas são as enzimas que servem para quebrar o amido, que é um amido, a gente sabe que são cadeias longas, e para nutrir o embrião precisa de moléculas menores, precisa de substâncias menorzinhas que vai ser metabolizado, ali vai ser respirado. Então, por exemplo, um açúcar simples, uma glicose. Então é quebrado isso para transformar, por exemplo, em glicose, que vai ser transformado, né, em outros produtinhos para respiração, como acetilcoenzima A e assim por diante. Semente em dormência apresenta baixa concentração de alfa-amilase, segundo Vieira 2008, sendo necessário que sejam sintetizados novamente durante a fase de germinação. Então, uma semente que está dormente, aqui que a gente vai conseguir, né, exemplificar bem isso agora. Uma semente que ela está dormente, não adianta ela ter luz, às vezes não adianta ela ter umidade, porque isso não vai desencadear a formação ali, propriamente dita, de giberelina, porque a dose ela é baixa, então ela precisa de um estímulo maior, e cada uma vai ter esse tipo de estímulo para se produzir giberelinas. Giberelinas, elas vão desencadear ali o início da germinação. Por quê? Porque elas vão ativar as enzimas hidrolíticas. Então, como que eu vou pegar um atalho dessa dormência? Já que muitas vezes essa dormência ela é complexa, ela é difícil de ser quebrada, às vezes a escarificação não vai funcionar, não vai ser suficiente para ter aquele estímulo para se produzir. Alguns casos sim, outros não, para se produzir giberelina. Então eu vou prover a giberelina para ela, que isso é um sinal para a quebra da dormência. É um sinal para todas elas ali para quebrar. Por quê? Porque giberelina é o hormônio sinalizador da germinação, independentemente do tipo de dormência que tem aquela semente. Então, durante isso aqui, né? Isso aqui é comum. Durante a germinação de qualquer semente ocorre novamente a sintetização de giberelina. Então, durante a fase de germinação vai acontecer novamente a produção de giberelina, onde ficou ali praticamente sem se produzir no início.
Tá? Então volta a se produzir ali giberelinas e essas giberelinas elas vão desencadear. Ah, professor, mas então o que que tem ali que está segurando a produção de giberelinas? As giberelinas elas não estão sendo produzidas ou elas estão sendo inibidas? Se a gente for falar um pouco mais profundo, na verdade tem giberelina, mas elas ficam ali suprimidas. Suprimidas por quem? Então eu não escrevi isso aqui no slide, mas isso é importante. E a gente ia falar na outra aula também. Ácido abscísico. ABA. ABA, ácido abscísico. A concentração, os níveis de ácido abscísico é mais alto do que giberelina. Não ocorre germinação. Quando os níveis de giberelina são mais altos do que ácido abscísico, ocorre germinação. Então, no momento que a planta ela está ali, no momento que a planta então está em estado de dormência, eu estou dizendo para vocês que ali tem giberelina, a sintetização não acontece, mas tem giberelina, mas não dá início nada de germinação, por quê? Porque o ácido abscísico não permite a sinalização da quebra, então, de tecidos, melhor dizendo, dos compostos de reserva, como o amido, como a camada de aleurona ali. Então, não ocorre a hidrólise desses compostos. Por quê? Porque o ácido abscísico inibe a giberelina. A partir que a gente tenha, então, ali, uns níveis maiores de giberelina, aí sim vai acontecer a germinação propriamente dita. Então a gente utiliza a aplicação de reguladores para essa quebra de dormência. Então, como assim? Eu faço a aplicação exógena, aplico então ali, né, em meio exógeno, então daquele análogo de giberelina nas sementes, faço um tratamento, chamo isso na agronomia de TS, tratamento de semente, para que se aumente os níveis de giberelinas, fazendo com que diminua os níveis então de ácido abscísico. Então, o ácido abscísico ele vai ser então dessa maneira ali suprimido e com isso o aumento de giberelinas vai desencadear toda aquela questão ali da produção ali de enzimas que vão hidrolisar os tecidos de reserva. Espero que tenha ficado claro, porque isso é um pouquinho complexo, a gente fala bastante disso em sementes, né? Então, segundo Ozarga, 92, e Van Hosen, 1996, giberelinas são constituintes naturais de sementes de ervilha em desenvolvimentos, as quais apresentam altos níveis do fito-hormônio. Esse cidadão aqui, de 92 e 96, eles estudaram para mostrar que não é somente giberelina para germinação, mas é constituinte natural da semente em desenvolvimento, durante a formação dela também. Que então não são só outros hormônios, como citocininas, como a auxina, mas também giberinas são importantes ali para a formação em si. Mas, obviamente, que a gente sabe que para germinação é mais importante ainda. Sementes em maturação ou maduras normalmente sintetizam giberelinas, algumas em maior, outras em menor concentração. Isso é importante falar, por quê? Porque, pessoal, aquelas que normalmente sintetizam bastante giberelina, essas são aquelas que germina a rolê, né? Então tá sempre germinando, não tem problema nenhum. E a gente, por exemplo, de culturas, né? Grandes culturas, algumas hortaliças, essas não têm dormência. Aquela que produz pouco, que ocorre a germinação somente de uma leva, de uma parte daquelas sementes, onde a germinação ela é muito pequena, ela é lenta. Ou então, por exemplo, eu coloco 100 sementes, é um teste de germinação, e apenas 20, 10%, 20, 30% germinam, significa que ela tem um alto grau ali de dormência. Então a produção de giberelinas ela é baixa. Então eu consigo aumentar os níveis, as taxas de germinação de certas sementes que da natureza dela, né? Isso é ruim para a planta? Isso é ruim para a semente? Não, isso é da natureza dela. Isso faz com que ela não germine
ali no momento que não é necessário a germinação dela, né? Então, por exemplo, uma planta daninha, ela quer sobreviver às diferentes condições ambientais. Então, ela vai germinando por partes. Germina 10%, germina 20%, germina 30%. Então isso é interessante. É algo da natureza da semente, de sobrevivência. Então isso faz com que, obviamente, essas sementes, essas plantas, melhor dizendo, sobrevivam, né, a milênios, utilizando esse artifício. Agora, para grandes culturas não é interessante isso. Por que não é interessante? A gente quer que 100 sementes se coloquem no campo, 100 sementes germinem. Tá? E isso vai para que 100 sementes germine das 100 que se colocou, isso é muito difícil, obviamente, mas para se alcançar um nível alto, a gente tem que ter sementes que praticamente não tenha nenhum tipo, né, de restrição com relação ali à dormência. E aí, para melhorar alguns casos, né, sementes que têm essa restrição, a gente pode estar utilizando então as giberelinas. Então, é interessante a gente falar isso aqui, ó. Por isso, concentrações e respostas são variáveis. Para aquelas que germinam, normalmente não tem restrição, ela produz naturalmente mais giberelina. Então, eu colocar mais giberelina não vai adiantar. Ela já produz altos níveis de giberelina. Então, se eu colocar altos níveis, colocar mais giberelina para ela, não vai fazer diferença, porque a taxa de germinação já é alta, a atividade de enzimas hidrolíticas é alta. Então, isso não faz sentido. Mas para aquelas que onde é baixa, se eu coloco um pouquinho lá de giberelina, faz toda a diferença. Então se produz. É, outra maneira de se utilizar então giberelinas para a agricultura é a produção de cerveja, por exemplo. Então, durante a produção do malte, o malte o que é? É a pré-germinação das sementes. Então, ela vai pré-germinar e essa germinação, esse amido vai transformar em açúcar e esse açúcar ali ele vai ser digerido, né? Microbiologicamente falando. Então, essa formação ali do malte, essa produção da cerveja para que, né, a levedura consuma aquele açúcar ali formado da pré-germinação, isso a gente consegue acelerar. De que maneira? Fazendo o uso de giberelinas. Giberelinas não quebra a dormência? Não faz com que mais sementes germine? Então a resposta é simples. Eu taco ali giberelina, lógico, tem uma receita, tem uma quantidade certinha, doses, sempre lembrando que concentrações de hormônios elas são extremamente baixas, são ppm, parte por milhão. Então a gente tem ali uma germinação mais homogênea, uma aceleração dessa hidrólise, então essas reservas vão para o embrião, esse embrião vai germinar e vai acontecer então a formação de açúcares que vai alimentar o fungo, que vai produzir álcool e tudo mais. Então toda aquela cadeia lá na produção de cerveja. Então muito importante para isso. Com relação à flor, né, a flor é bastante interessante também, que isso depois a gente vai discutir nas aulas de floricultura, que é bastante interessante porque está relacionado com planta de dia curto e dia longo. Plantas de dia longo, elas produzem giberelina somente se elas tiver dia longo, e plantas de dia curto não necessariamente, ela produz sem essa condição. Então, para a flor ela é bastante importante, mas também para algumas flores e para algumas plantas, não só flores, que elas são acaules, que elas têm ali um crescimento num caule muito restrito, muito pequeno. Então, ela faz com que ocorra o alongamento daquele caule e esse alongamento do caule propicia a formação ali de flores. A formação de flores é induzida pelo crescimento vertical dessas plantas. Então, eu posso estar utilizando, né? Então, flores aqui não estou dizendo só ornamental, estou dizendo flor de planta como um todo. Por exemplo, em hortaliça, cenoura, nabo, rabanete. Então, a formação de flor ela é induzida pelo aumento ali dessas seções desse caule, pelo aumento verticalizado dessas plantas. Então, eu tenho o crescimento verticalizado e indução da formação de flor nessas plantas. Essa aqui é uma flor de rabanete. Para quem nunca viu, né? Olha só, de rabanete. É uma brassicácea.
Plantas dia curto versus dias longos. Então, giberelinas, como eu falei ali anteriormente, ela pode sim substituir dias longos. Isso não é só em couve, isso lá em floricultura, em plantas ornamentais. Então, quando eu tenho aquelas plantas que são de dia longo e, poxa vida, eu não consigo então fazer com que ela passe então da fase vegetativa para reprodutiva, eu posso estar aplicando giberelina, que isso induz, é como se ela entendesse que tem dias longos e vai florescer. Ela floresce porque tem dias longos? Se a gente for pensar aqui na parte hormonal, não, ela vai florescer porque ela tem giberelina. E essas plantas de dia longo, ela só vai produzir giberelina numa quantidade satisfatória se ela tiver dia longo. Então, plantas de dia longo produzem giberelinas. Produz altos níveis de giberelinas, isso induz, então, ali não só o crescimento verticalizado da planta, pelo menos dos internódios, né? Como o cidadão aqui está na escada, mas também um aumento ali da indução floral. Então, por isso que é importante. Plantas de dia curto faz diferença? Não, não faz. Porque planta de dia curto, naturalmente, ela produz já a giberelina em quantidade satisfatória, então ela passa naturalmente com dias curtos ali. Em dias curtos, ela já produz giberelina. Então ela passa da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Tá? E da mesma maneira, pensando nessa linha de raciocínio, giberelina substitui a vernalização em crisântemo. Então presta atenção nisso aqui. Ó. Fatores ambientais, como fotoperíodo e temperatura, pode alterar níveis de giberelina ativa. Então, algumas plantas necessitam de vernalização. O que é vernalização? Passar pelaquele período do ano onde se tenha, por um certo tempo, temperaturas baixas. Então, crisântemo, no caso, precisa disso, da vernalização. Lá nas brássicas, na horticultura, também necessita algumas plantas. Algumas plantas bianuais também necessitam de vernalização. Algumas plantas frutíferas necessitam de vernalização. A gente pode estar substituindo. Essa vernalização é uma maneira ali da planta entrar em repouso e depois daquele repouso ali aumentar os níveis de giberelina e a partir disso ocorrer, né, o crescimento, o aumento dos internódios, das seções, o florescimento e tudo mais. Tudo isso que é induzido pela giberelina. Então ela produz giberelina nessas situações. Então eu estou trocando essas situações pela aplicação da giberelina. Então a giberelina, sim, ela pode fazer com que isso seja substituído. Outra coisa que é bastante importante é que GA produz GA. Como assim GA produz GA? Existe um feedback que quanto mais produz giberelina, mais a planta, se necessita, vai ser produzida giberelina. A própria giberelina controla, ela tem um feedback, fala, olha giberelinas, olha, precursores, preciso de mais giberelina, coisa que tá ficando feia. Coisa que já tá parando, não preciso mais de giberelina. Então há um autocontrole na sintetização de giberelina também. É importante por quê? Por condições dessa questão de vernalização, questão de dias curtos, dia longo, a planta entender, ter esse feedback onde precisa, onde e quando precisa produzir mais ou menos do fito-hormônio. Giberelina brotação de batata. Da mesma maneira, né? Ali das sementes, giberelina brotação de batata, principalmente chamada batata semente, né? Que é ali os tubérculos menorzinhos que servem para germinar. Na agricultura é utilizado, induz a formações de brotos. Esses brotos aqui são pequenininhos, tá, pessoal? Não passa de 1 centímetro. Não pode nem passar de 1 centímetro. E ele induz a formação mais rápida desses brotos para que ocorra ali a produção de batata. Então também é observado, existem trabalhos mostrando isso. No alongamento de cômoros de cana, isso aqui é na indústria canavieira extremamente importante. Por quê? Porque aumenta aqui os internódios. Lembra que a gente falou disso? Aumento do esticamento das células. O aumento do tamanho das células. Se aumenta os internódios. Nessa figura aqui, nessa primeira, o cara que produz, né, o cidadão que produz cana para o setor canavieiro, ele não quer vender esse tipo aqui de cana. Por quê? Porque ele tem baixa riqueza de açúcar. Porque tem muitos nós. Tem muitos nós aqui.
Tem muitos nós, tem muitas folhas aqui, obviamente, também. Mas o local aqui, o pote para se colocar o açúcar era muito pequeno. Aqui o pote, ele é muito maior. Então aqui eu tenho aqui uma reserva muito maior de açúcar. Então açúcar retornável aqui para a indústria é muito maior. Então a giberelina faz com que ocorra o aumento dessa seçãozinha aqui, né, desse internódio, e então ela é bem-vinda para esse tipo de gramínea. E para outras ela não é bem-vinda, a gente quer diminuir por causa do acamamento e assim por diante, tá? Esse outro trabalho aqui é sobre o uso de giberelina na lima ácida. Então também se fala que giberelina aumenta os níveis ali de proteínas, aumenta-se a sintetização ou pelo menos mantenha as que já existe ali, por exemplo, de clorofila, né, de biomoléculas que são responsáveis pela formação e pela manutenção ali, né, do metabolismo fotossintético, das proteínas, aminoácidos e tudo mais. Então, o ácido giberélico ele é utilizado para isso também, para inibir a formação amarelada de cor. Então, eu mantenho então aqui os níveis de clorofila, né, dessas moléculas por mais tempo, íntegro. Ou mantenho ou produz mais. Tem alguns trabalhos que mostram as duas coisas. Então eu tenho isso por mais tempo. Isso é importante por quê? Porque eu consigo vender, ter mais tempo de prateleira, por exemplo, numa lima ácida, no chamado limão Tahiti, né? Então eu tenho tempo de prateleira maior. Ninguém quer comprar isso aqui, né? Então ocorreu aqui já a desnaturação dessas moléculas, dessas substâncias. Então eu quero comprar isso aqui. Então mantém verde por mais tempo. Então são outras maneiras. Outros usos na agricultura para a gente terminar essa nossa conversa. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, né? Vocês podem perguntar e à vontade a gente vai estar tirando as dúvidas que tiverem vocês e outros usos, de repente, que a gente também pode estar conversando. Em frutos cítricos, a giberelina retarda a senescência, como a gente falou ali também, né? Prolongando o período de comercialização. Em estudos com limão Tahiti, plantas tratadas com giberelina retêm seus frutos por mais de 2 meses. Olha só que interessante, você tem um tempo de prateleira muito maior. A giberelina pode ser utilizada no melhoramento vegetal, especialmente para a produção de flores masculina em curcubitáceas. Vocês vê, né? Aqui a modificação aqui porque tem a modificação ambiental. É muito comum ocorrer, dependendo do ambiente, se é mais quente ou mais frio, ter flores masculinas e femininas diferente, proporção. Então aqui eu consigo induzir essa condição de temperaturas mais altas e aí ter flores masculinas em curcubitácea. Veja só que bacana. Em alguns casos, a giberelina afeta a produção comercial de plantas ornamentais, influenciando a altura de plantas, que em alguns casos pode ser desejável, em outros indesejável. Então, quando eu quero uma planta mais compacta, eu uso um mimetizador de giberelina. Quando eu quero uma planta, né, maior, estrutura maior, aí eu utilizo ali, né, uma giberelina sintética. E depois aqui eu tenho, os inibidores de giberelinas também são utilizados para prevenir acamamento e reduzir o tamanho de arbustos, é utilizado em grandes culturas também, né? Utilizado em margem de estradas, em arborização urbana, para reduzir o porte para não chegar nas casas, nos prédios, nos sistemas elétricos, né, e tudo mais. Então a gente tem essa possibilidade de uso aí na agricultura. E para finalizar, pessoal, aqui eu separei 3 produtinhos que são utilizados aqui como mimetizador de giberelina, tá? Esse aqui não é para prover a giberelina. A giberelina é GA3, a gente encontra o ácido GA3 facilmente no mercado se eu quero dar giberelina para a planta. Agora, se eu quero tirar dela, fazer com que diminua o crescimento dela, eu tenho esses 3 produtinhos. Vamos tentar falar o nome aqui. Ansimidol, paclobutrazol e trinexapaquetil. Esse que é mais conhecido é o Modus, né? Para reduzir o tamanho. São mimetizadores de auxinas utilizados amplamente aí no mercado, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e então até a próxima aula e fiquem com Deus.